Então vamos lá, gente. Vamos dar prosseguimento a mais uma aulinha de física. Essa já é a nossa quinta aula, a gente está em calorimetria. Na outra aula a gente falou de calor sensível, né? Agora a gente vai falar de calor latente. Então tá tudo dentro de calorimetria. A gente vai falar calor latente. Calor latente quer dizer o quê? Energia térmica que promove mudança no estado físico ou mudança de fase. O que é a mudança de fase? Teve mudança de fase, mudança de estado físico, é calor latente. Então eu coloquei aqui um quadrinho da nossa mudança de fase, que a gente já estudou isso aí em outras séries, né? E a gente vai mudar. Então a gente diz o quê? Quando passa do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Quando a gente passa do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. E quando a gente passa do gasoso para o líquido, de condensação. Do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido é o mesmo nome, sublimação. Aqui em cima a mesma coisa. Então observa o seguinte, nessa mudança aqui de fase, aqui em cima é de preto, né, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, a gente tem aumento de temperatura. Aqui em cima tem aumento de temperatura. Ou seja, o corpo perde. O corpo perde calor e ganha calor. Então aqui ele está ganhando. Então ele está ganhando calor aqui. Aqui acontece o contrário. Ele perde calor. A diminuição de temperatura. Então eu tenho do líquido para o sólido, gasoso para o líquido. Então aqui, ó, diminui temperatura, aqui aumenta a temperatura, ok? Então vai lá, dar aquela olhada boa para a gente continuar. Vamos lá. Isso aí, né, a gente está estudando calor latente e tá as mudanças de fase. Então a gente tem 4 tipos de calor latente que a gente vai usar. Calor latente da fusão, calor latente da vaporização, calor latente da solidificação, calor latente da condensação. Então, aqui aumenta a temperatura, aqui diminui a temperatura. Então, aqui existe ganho e aqui existe perda, ok? Então, vamos lá. Aonde perde, a gente, né, perde, retirado o calor, a gente vai botar sinalzinho de menos. Aonde ganha, não. Então o calor latente da fusão é 80. 80 o quê? Calorias por grama. Vaporização, 540 calorias por grama. Aqui vai mudar os valores? Não. Solidificação e fusão estão no mesmo patamar. Então eles são iguais. Então se aqui é 80 calorias, aqui também é 80. Só que aqui é com sinal negativo, por quê? Porque está perdendo. Então, 80 calorias por grama. E a condensação? Está no mesmo lado da vaporização. Então, se aqui é 540, aqui também é 540 calorias por grama. Então, eu tenho calor latente da fusão, da vaporização, da solidificação e da condensação. Vamos para o próximo. Então, dando prosseguimento aí, nós temos o seguinte. Quantidade de calor latente. A gente viu quantidade de calor sensível. Lembra a quantidade de calor sensível? Massa, calor específico e temperatura. Já a quantidade de calor latente é parecido. A gente precisa da massa e do calor latente. Só isso aqui. Massa vezes calor latente. Aí você vai dizer, qual o calor latente? Depende
Depende do enunciado, da fusão, vaporização, solidificação, condensação, porque normalmente ele tem esse dado no problema para poder te auxiliar a resolver a questão. Nem sempre pode ser também que ele seja pedido o L, quer saber, ele te dá a quantidade de calor, que perdeu, que ganhou, a massa e quer saber o valor de L. Então vamos fazer alguns exercícios referente a calor latente? Dá aquele print aí. Vamos lá para o primeiro exercício. Qual a quantidade de calor usada para transformar 60 gramas de gelo em água? Então está transformando o gelo em água, calor latente da fusão, né? Que passa do estado sólido para o líquido. Ele até deu como parte do problema o calor latente da fusão, que é 80. Então, como a fórmula é Q igual a M vezes L, quantidade de calor é massa vezes o calor latente, então basta só multiplicar. Massa, 60, calor latente, 80. 6 vezes 8, 48, 4.800 calorias. Então, probleminha simples. E vamos aumentando aí a quantidade de problemas. Esse é o primeiro exercício. Vamos fazer mais um. Copia esse aí. Vamos lá para mais um exercício. Se liga no exercício 2. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus? Aí ele diz, o gelo se funde a 0 graus. O gelo se funde, o gelo começa, ele derrete a 0 graus. Ele está a menos 20. Ele começa a derreter a 0 graus. Tem calor específico. O gelo tem calor específico, 0,5. O calor latente de fusão é 80. E o calor específico da água é 1. Olha só a quantidade de coisa que tem nessa questão. Essa questão aqui a gente vai trabalhar três coisas. E a gente também vai fazer o quê? A gente vai trabalhar tanto com a fórmula do calor sensível, como com a fórmula do calor latente. Então vamos primeiro para o primeiro passo. Eu separei em 3 partes. Primeiro passo é o aquecimento do gelo, né? A gente está com gelo a menos 20. Ele diz que se funde a 0 graus, né? Então ele está menos 20. Ele vai começar a entrar no processo de fusão quando ele entrar em 0 graus. Então eu tenho uma temperatura final e uma inicial aqui. Então quando eu tenho, né, mudança de temperatura, eu tenho quantidade de calor sensível. Então Q igual a M, C e temperatura, ΔT. Bem, qual é a massa? Está dito aqui, 100 gramas de gelo. Beleza, 100. Qual é o calor específico do gelo? Está aqui, 0,5. E qual é a temperatura? Variação de temperatura. A variação de temperatura está aqui. Ele tem uma temperatura inicial menos 20 e ele diz que o gelo se funde a 0 graus. Se o gelo se funde a 0 graus, é a minha temperatura final. Então não é o final menos o inicial? Então é 0 menos quem? O menos 20. Logo ali vai ficar positivo. 0 mais 20 vai dar 20. E isso vai gerar o quê? 100. Multiplicar por meio, já falei isso, é dividir por 2. Então 100 vezes meio é a mesma coisa que eu dividir 100 por 2. Ou 0,5 vezes 20 é dividir 20 por 2. Aí tanto faz. Vamos fazer 100 vezes meio vai dar 50. 50 vezes 20. 50 vezes 20 vai dar 5 vezes 2, 10. Mais 2 zeros, certo? Então vai dar 1000 calorias. Então a primeira parte está feita. Quando ele é o aquecimento do gelo. Então vamos fazer a segunda parte. A fusão do gelo. Então o gelo está, né, a menos 20. Ele vai ter a fusão a 0 graus. Depois ele vai começar a derreter, virar água. Nesse momento que ele derrete, já não é mais calor específico. Tem mudança de fase. Se tem mudança de fase, é calor latente. Então, aqui é M vezes L. Calor latente. M é massa, 100, não mudou nada.
E o calor latente da fusão? 80. Logo, é 80 vezes 100, 8.000. 8.000 calorias. Beleza? Pronto, segunda parte feita. Agora vamos fazer o aquecimento. Por quê? Porque ele tem 100 gramas de gelo a menos 20 em água a 60 graus Celsius. Logo, se eu vou ter mudança de temperatura de menos 20 para 60, eu tenho quantidade de calor sensível. M igual a C vezes ΔT. Bem, agora a gente está trabalhando com a água, né? O aquecimento da água. Então a massa é 100 gramas. Calor específico da água, 1. E a temperatura? Bem, temperatura final, a temperatura final é o quê? 60 graus. E a temperatura inicial? Né? Seria o quê? 0 graus. Então eu estou fazendo o fim menos o início. 60 menos 0. Por que eu não estou usando menos 20? Porque eu estou trabalhando com o aquecimento da água. Ele diz aqui, o gelo se funde a 0 graus. Então ele vai dar de 0 para 60. Então eu estou fazendo o fim menos o início. Tá? Então essa dica aqui que o gelo se funde a 0 graus é para a gente lembrar. Então vai ficar o quê? 100 vezes 1 vezes 60. 60 vezes 100 vai dar 6.000 calorias. Acabou aí? Não. Ele quer saber o quê? Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dessas calorias todas que eu trabalhei aqui, tá? Deixa eu apagar o quadro aí, enquanto isso vocês copiam. Então vamos lá, para a quantidade de calor total. Bem, vou chamar esse aqui do primeiro, quantidade de calor, aquecimento do gelo, do segundo, da fusão, e do terceiro, desse aqui. Logo, a quantidade total seria 1.000 mais 8.000 mais 6.000. Que é o total de quantas calorias? 15.000 calorias. Se eu quisesse transformar isso para um outro jeito de escrever, eu não tenho 3 zeros aqui? 3 zeros é 1.000. 1.000 é quilo. Então eu posso dizer que é 15 quilocal. Vou escrever assim também. Ou assim. Tá bom, gente? Copia essa aí para a gente ir para uma próxima. Vamos lá para mais um exercício. Gente, observa esse exercício 3 aí. Um pedaço de gelo a 0 graus Celsius é colocado em 200 gramas de água a 30 graus Celsius em um recipiente isolado termicamente. Esse recipiente isolado termicamente, a gente também pode chamá-lo de... podemos chamá-lo de... Ih, gente, esqueci. Faltou a palavra. Calorímetro. Falhou a mente. Esse recipiente em equilíbrio térmico, isolado termicamente, é chamado de calorímetro, tá? Então a gente tem gelo, você botou dentro de um recipiente. O recipiente ele é isolado termicamente, não há troca de calor com o meio externo, vai tudo acontecer aqui, vai ser lacrado. Você botou um gelinho lá e botou água. O gelinho a 0 graus, 200 gramas de água a 30 graus Celsius, em um recipiente isolado termicamente. O equilíbrio térmico aconteceu, ó, a água estava a 30, o gelo a 0. O equilíbrio térmico, né? Aqui dentro entrou em equilíbrio quando se estabeleceu 20 graus Celsius. Então ele se estabeleceu em equilíbrio a 20 graus Celsius. Ele deu calor latente de fusão, calor específico da água. E vamos fazer. Como é que a gente resolve questão que envolve equilíbrio térmico dentro de calorímetro? A gente tem que pegar todos os valores que a gente vai trabalhar, somar e igualar a 0. Diferente daquele exercício número 2 que eu fiz. Ali não tem recipiente,
isolado termicamente, entrou em equilíbrio térmico, nada disso. Então a gente tem 3 coisas a fazer aqui. Uma, Q1 é a quantidade de calor do gelo, do 2 é da água e o 3 é do equilíbrio térmico. Então a gente tem aqui, o que ele está querendo saber? Qual a massa do gelo? A gente não sabe qual é a massa do gelo. Ele deu a massa da água, 200 gramas. Então vamos fazer. Então, o gelo é quantidade de calor latente. Então eu vou fazer que Q1 é o quê? Q1 é massa vezes calor latente. Eu tenho massa? Não, eu vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Para ter espaço. Massa, eu não tenho a massa do gelo. Então eu sei que a quantidade de calor é M vezes o L. O L é 80. Guardo isso aqui. Vamos por Q2. Q2 é quem? Água. Ok? Então vamos lá. Eu tenho Q2. Massa. Já a água já é calor sensível. Então vamos lá, fazer a quantidade de calor sensível. Diferença de temperatura. Q2, massa de água, 200. Q2. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura. Ó, ela estava inicialmente a 30, né? E o equilíbrio térmico aconteceu a 20. Então é o fim menos o início. 20 menos 30. 20 menos 30. Ok? Quantidade de calor vai dar 200 vezes 1 vezes menos 10. Que isso vai dar menos 2.000 calorias. Então achei a quantidade de calor 2. Beleza? Dá aquele print aí pra gente pular pro outro lado. Então vamos lá. Aqui o terceiro quadrinho. Então a quantidade de calor 3 do equilíbrio era. A quantidade de calor 3 era a massa, que eu não sei, porque se entrou em equilíbrio, o que ficou ali? Eu não sei. Mas eu sei que virou água, então o calor específico é 1, e a temperatura final é 20, menos a inicial, que era 0, lá do início do gelo. Então isso vai resultar em quê? M vezes 1 vezes 20, que vai dar M. O que a gente vai fazer? O que tem que acontecer quando tem equilíbrio térmico dentro do calorímetro? Q1, Q2 e Q3. Tem que dar soma, tem que dar 0. Então, Q1 é 80M, mais Q2 é menos 2.000, né? E o 3, que é 20M. Isso tem que dar 0, ok? Isso aqui vai ficar 20 vezes 1, né? Vai ficar 20M. Então, isso aqui é uma quantia que eu vou fazer o quê? Vou somar 80 com 20, vai dar 100 de massa. Menos 2.000 vai passar para o outro lado, porque eu vou ficar com a coordenada aqui, e vou passar o 2.000 para o outro lado. Vai ficar 2.000. Vou dividir 2.000 por 100. Posso cortar os zeros. Então, eu tinha quanto de massa? 20 gramas de gelo. Ok, gente? Então, essa questão, se você for calcular, né, para calorímetro, né, quando está equilíbrio térmico, esse negócio todo, você usa o seguinte, a soma tem que dar 0. A soma de cada coisinha que vai acontecer ali. Então você tem para o gelo, sempre vai ter alguma coisa assim. Uma pedra de gelo dentro de água, aí o gelo está a uma temperatura, a água está a outra. Lá dentro vai acontecer o equilíbrio, vai entrar numa temperatura final e aí a gente vai ter uma terceira coisa. Então gelo, água e a temperatura, o equilíbrio térmico. Tá ok? Copia essa aí. Vamos para mais uma. Olha só, vamos para o exemplo 4, exercício 4. Temperatura ambiente está a 9 graus Celsius. Faz-se um chá colocando-se 150 gramas de água a 100 graus Celsius em uma xícara a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, 9 graus.
Se a xícara tem massa de 125 gramas, qual será a temperatura da água quando ocorrer o equilíbrio térmico? Ou seja, qual vai ser a temperatura final que vai acontecer? Porque a temperatura inicial nós já temos, que são a da xícara que está no meio ambiente, temperatura ambiente 9 graus, e da água que foi posta que é 100 graus. Lembrando que o calor específico da água, né, ele não colocou aqui, mas é 1, mas o calor específico da xícara é 5 vezes menor que a água. 5 vezes menor que a água, só dividir por 5. Então vai ser o quê? Se o calor específico da água, né, da água, luzes, não sai água aqui não? Da água é 1, uma caloria por grama, grau Celsius, então o calor da xícara é o quê? 1/5, né? 5 vezes menor. Olha só, equilíbrio térmico. Vai botar duas coisas num lugar só. A água para fazer o chá na xícara. Então a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da xícara, né? Tem que dar 0. Porque é aquilo para entrar em equilíbrio térmico. Então vamos lá. Só que aqui ele está me pedindo para calcular a temperatura que vai ocorrer o equilíbrio térmico, que essa temperatura é qual? Final. Então eu vou separar aqui, ó. Eu vou botar em azulzinho a água, MC da água, vezes a temperatura variação. Mais, agora eu vou botar em amarelinho, massa da xícara, o calor específico da xícara e a variação da temperatura. Tudo isso tem que dar 0. Beleza? Presta atenção. Então o que a gente tem aqui de problema? Vamos lá. Massa da água, 150 gramas. Calor específico da água, 1. Esse calor específico a gente não pode esquecer, porra. 1. E variação da temperatura. A temperatura da variação não é sempre φ menos início, igual lá na variação da velocidade, da distância, é a distância final menos a inicial, temperatura final menos... Só que eu não tenho a temperatura final. A temperatura final é o que eu estou querendo saber, qual a temperatura da água no equilíbrio térmico. Então você vai calcular o quê? Vai fazer o F, que você quer saber, menos o que eu tenho. Da água estava a 100 graus. Mais, vou dar esse mais de pretinho para separar. Mais, agora de amarelinho, fica bem bonitinho com vocês. A massa da xícara, cadê? 125. Calor específico da xícara, 1/5, né? 1/5. E a variação da temperatura? Temperatura estava final, eu não sei. A inicial, temperatura ambiente, né? A xícara, né, estava a temperatura ambiente, menos 9 a temperatura. Isso tudo é igual a 0. Se liga aí agora. A gente vai fazer uma continha aí, beleza? Então vamos lá. 150 vezes 1 é 150. Nós vamos fazer um cruz credo aqui, ó, vai multiplicar 50 vezes F, 150 vezes F e 150 vezes menos 100. Vai ficar assim. Beleza? Aí, vou fazer. Bem, aqui eu já vou dar logo uma macetadazinha aqui, ó. Pá! 125 dividido por 5. Vai dar 25. Aí vai dar 25. 25 vezes F, 25F. 25 vezes 9, 25 vezes 9, vamos lá, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 2, 18, 225. Isso tudo igual a 0, beleza? Para a continha aí. O que eu vou fazer aqui? Tudo que for F vai ficar do lado de cá,
que é a minha temperatura final, e tudo que não for, passa para o outro lado mudando sinal. Vamos lá. Então eu vou somar 150 por 25, vai dar 175. E para o outro lado, esse aqui, 15.000 mais 225, vai dar para o outro lado 15.225. Vai passar dividindo e a temperatura final vai ser 15.225 dividido por 175. Isso vai dar 86 graus. Então a temperatura de equilíbrio foi de 86 graus. Copia aí, gente. Copiaram? Ih, peraí. 86 não, gente. 87 graus. Beleza? Então, vamos para o próximo? Vamos para o último? Então, vamos embora. Ó, eu vou fazer o último exercício, mas antes de fazer esse último exercício, eu vou falar da curva de aquecimento, ou também chamada curva de mudança de fase. Essa curva ela é demonstrada nesse gráfico aqui. Então, a gente tem nesse eixo aqui a temperatura, e nesse eixo aqui a gente tem a quantidade de calor. A variação da temperatura aqui e a variação da quantidade de calor aqui. Então, está aumentando a quantidade de calor de acordo com a temperatura e esse gráfico está se movimentando. Então, a gente tem aqui, inicialmente, no ponto A, nós temos aqui, a gente está na fase sólida. É algo, uma pedra de gelo, então sólido. Então, a gente está acontecendo o quê? Está aumentando a temperatura, né? Se a gente está aumentando a temperatura de A até B, a gente está acontecendo um calor sensível. Então, ó, AB, calor sensível. Então, seria a quantidade de calor, seria massa vezes calor específico e temperatura. Calor sensível, massa, calor específico e temperatura. Aí, quando ele chega aqui no ponto B, que ele estaciona aqui, aqui virou fusão, mudança de fase. Então, aqui de B e C, vira calor latente, que é massa vezes calor latente. Quando ele chega aqui no C, ele já está virando líquido. Então, aqui ele já está virando líquido. Então, em C e D, calor sensível. Está aqui. Quando ele chega aqui no D, nesse pedacinho aqui, aí ele deixa de ser fusão, líquido, está aumentando a temperatura. Então, isso vai virar vapor, vaporização. Vaporização aqui, no D. Então, D é calor latente. E quando eu chego do E para o F, aí aqui já virou estado gasoso. Então, se aqui está aumentando a temperatura, calor sensível. Macete dessa questão. Ó, todos que são retinhos, né, que não está tendo variação, são calor latente. Então, no B e C, ó, sem variação. Paralelo ao eixo, fusão, vaporização. Então, são calor latente. Aqui é calor latente, aqui é calor latente. Agora, aonde tem subida, aumento de temperatura, ó. AB, aumento de temperatura, calor sensível. CD, aumento de temperatura, calor sensível. EF, calor sensível, aumento de temperatura. Então, esse é o macete. Esse é o macete. Mantém-se, mudança de fase, calor latente. Aumentou, calor sensível. Então, preste atenção nisso aí, que o próximo exercício é em cima disso aí, tá ok? Vamos copiar isso aí. Vamos lá para a última questão. Essa questão eu falei da curva de aquecimento para poder explicar essa questão aqui. Então vamos lá, preste atenção aqui. Antes de qualquer coisa, nós vamos continuar fazendo os exercícios. Quem for perdendo esse exercício, vai aparecer em cima algum card para você clicar para aparecer as outras aulas. Então as aulas que você perdeu, vou colocar os cards aqui em cima, beleza? Para ir acompanhando as outras aulas para quem perdeu alguma aula. Tá bom, gente? Então vamos lá.
Olha só, essa questão aqui tem a ver com aquela dica que eu dei na curva de aquecimento. Preste atenção. Ao retirar calor Q de uma substância líquida de massa 100 gramas, sua temperatura cai de acordo com o gráfico. Qual o calor latente de fusão? Cara, a questão parece ser difícil. Se quer calor latente, Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor. M é a massa, 5 gramas. Então, pelo menos o M eu sei. O L é o que eu estou querendo. É o calor latente. Mas qual a quantidade de calor? A quantidade de calor está aqui, ó. 200, 500, 700. É o eixo ali. Né? Esse eixo aqui é da temperatura. Lembra que eu falei? Se tem inclinação de subida, nesse caso está descendo a temperatura. Se tem inclinação, é calor específico. Se se mantém, né, paralelo ao eixo, é calor latente. Descida, calor específico. Descida, calor específico. Ou se fosse subida, calor específico. Mantém, calor latente. Sobe, calor específico. Aonde que está o calor latente aqui da gente? Aqui, ó. E aonde está a quantidade de calor nesses dois pedacinhos aqui? Aqui. Show? Show? Então a quantidade de calor passou de 200 para 500. De 200 para 500 variou 300 calorias. Então, logo, a minha quantidade de calor é 300. Porque de 200 até 500 foi 300. 5 está multiplicando L e passa para cá dividindo. 300 divide para 5. Então, L é 60. Não é isso? 60 calorias por grama. Essa é a quantidade de calor latente. Então, gente, essa foi a 5ª aula. Valeu, obrigado. Se cuidem. Teremos mais outras aí. Valeu, gente? Copia essa aí. Uma próxima aula.